Olá pessoal, vamos para a aula 324, Associação de Espelhos. Vamos então à associação de espelhos planos. Nós temos aqui o seguinte, nós vamos pegar dois espelhos. Você já se colocou entre dois espelhos, formando um ângulo ou não sei, entre eles? É isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Nós vamos começar com uma situação que é o seguinte, ó. Nós vamos pegar e colocar dois espelhos, que é uma situação bem particular, quando tem um ângulo alfa entre os espelhos. Só que esse ângulo alfa entre esses dois espelhos é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, alfa será o ângulo entre os espelhos. Que nesse meu problema que eu vou discutir aqui, a associação de espelhos, nós vamos começar com 90 graus entre os espelhos, tá? 90 graus entre os espelhos. Nós vamos colocar um objeto entre esses dois espelhos. Aqui, ó, entre esses dois espelhos. Está aqui o objeto. Nós sabemos que nós temos dois espelhos planos. Vamos começar com um ponto também, né? Depois nós vamos ver corpo extenso. Nós temos o espelho 1 e nós temos um espelho 2. O que vai acontecer aqui? A imagem nesse espelho 1, o que eu tenho que fazer? Já aprendeu lá na aula da imagem de um ponto. Eu vou ter que fazer uma normal especial chamada de eixo de simetria, 90 graus ao espelho 1. E olha o que nós vamos ter que fazer aqui. Olha o que nós vamos ter que fazer. Nós vamos, ó, desenhar em cima do eixo de simetria a imagem 1. Então já sei que tem uma imagem, certo? Agora, o espelho 2 eu faço a mesma coisa. Nós desenhamos o eixo de simetria e desenhamos o quê? Tá ali. Nós desenhamos a imagem 2. Como é que é essa imagem 1 e essa imagem 2? Aqui está o objeto real. Então nós sabemos que essa imagem é virtual, está atrás do espelho, não tem luz atrás do espelho. É direita. Por que direita? Porque ninguém fica de cabeça para baixo em espelho plano, mesmo com dois espelhos. Direita igual em quê? Em tamanho, em altura e distância. Ela é simétrica, como eu já desenhei, e ela é oposta. Ou seja, se eu levantar a mão direita, aqui vai ficar parecendo que eu levantei a mão esquerda e aqui também esquerda. Então, virtual, direita, igual, simétrica e oposta. Oposta também chamada de enantiomorfa. Tá? Bom, eu tenho já duas imagens porque eu tenho dois espelhos, só que tem um detalhe. A própria imagem de um espelho pode tornar-se objeto para o quê? Para o outro espelho. Como assim? Olha aqui, tá vendo essa imagem 1? Se eu esticar o espelho 2, a imagem 1 torna-se objeto para a imagem, tá? Que é o seguinte, olha aqui. A imagem tornou-se objeto, então eu estico o espelho 2 e desenho o eixo de simetria. Olha onde eu vou desenhar a imagem 3. O que a imagem 3 é? A imagem 3 é a imagem da imagem 1. Só que é o seguinte, a mesma coisa eu faço para a imagem 2. Eu estico o espelho 1, faço o eixo de simetria e olha onde é que deu a imagem 2. A imagem da imagem 2 em cima da imagem 3. Ah, então são 4? Não, são 3. Aparecem para o olho 3 imagens. Notem que a imagem 3 é a imagem da imagem 1 e 2 ao mesmo tempo. Portanto, nós temos ao total aqui com ângulo de 90 graus, 3 imagens. Existe uma formulazinha que está aí escrita para vocês que é o seguinte, como é que nós vamos deduzir essa formulazinha? É fácil. 360 graus dividido por alfa. O que é isso? 360 graus, a volta inteira, dividido por alfa, que nesse caso é 90 graus. O que deu 360 por alfa? 360 por 90, 4. São 4 setores que existem iguais a de 90 graus.
Só que na formulazinha tem um menos 1. Por que menos 1? Porque em um dos setores não é uma imagem, é um objeto. Então esse cara aqui, esse menos 1, é um objeto. Essa formulazinha ela tem algumas particularidades. Primeiro, ela vale para cada um objeto. Tá? Então aqui, um objeto formará 3 imagens. Se eu tivesse 2 objetos aqui, cada um deles formaria 3 imagens. Então teria 6 imagens, 3 de cada um. Primeiro, então essa formulazinha é para cada um objeto. Segundo, isso aqui é mais chatinho. Se 360 graus por alfa der um número par, como no nosso caso aqui deu, ó, 360 por 90 deu quanto? Deu 4, é um número par. Essa formulazinha, ela vale sempre. Número inteiro par, 4, 6, 8, tá? Em par inteiro, tá? Agora, se 360 graus por alfa der um número ímpar, tá? Der um número ímpar, 3, 5, 6, o que vai acontecer? Eu não posso usar sempre essa formulazinha, mas eu posso usá-la numa condição. Quando o objeto estiver no plano bissetor. O que é o plano bissetor? Ó, a bissetriz ela vai cortar aqui, ó. Eu já botei ali aquele objeto bem no plano bissetor. Não precisava colocar, podia colocar em outro lugar que também ia funcionar. Tá? Por que também ia funcionar? Porque 90 graus, 360 por 90 dá 4. Então ela valeria em qualquer lugar, eu poderia botar o objeto. Mas se 360 por alfa der ímpar, é só nesse plano que divide bem ao meio o ângulo. Tem que botar bem no meio, não pode botar mais perto de um espelho do que o outro. Tá? Isso aqui é muito difícil de perguntar, mas existe essa condição de validade. Tá? Bom, tu pode fazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, se fosse 45 graus, 360 por 45 dá 8, menos 1 daria 7 imagens. Agora, uma pergunta interessantíssima. Olha aqui. Essa imagem aqui é virtual, direita, invertida, simétrica, oposta. Essa também. Essa aqui que é a imagem da imagem é virtual, direita, igual, simétrica e oposta. Só que ela é virtual, direita, igual, simétrica e oposta a quem? A I1 e a I2. Então, olha a pergunta interessante que pode aparecer. Uma pessoa levanta a mão direita, tá aqui a mão direita levantada. Então, a pessoa levantou mão direita, certo? O que ela enxergará nesse espelho? Mão esquerda. E nesse espelho ela enxergará mão esquerda, porque a imagem é oposta. Agora, essa imagem não é oposta dessas aqui? Então, se aqui levantou a mão esquerda, aqui levantar a mão direita. Sabe qual é a conclusão? Essa pessoa aqui, que estiver olhando aquela imagem bem lá no meio, a imagem que está mais distante dele, tá? Essa pessoa enxergará também a mão direita levantada. Interessante, né? Levanta a mão direita aqui, aqui levanta a mão direita. Se em casa tu tiver, lá no banheiro às vezes tem aquelas portinhas com vidro, tenta colocar dois, ou às vezes no guarda-roupa tem, se tu conseguir colocar 2 espelhos com 90 graus, tu vai conseguir enxergar justamente essa situação. Bem interessante, né? Uma outra situação que eu quero analisar de associação de espelhos é quando os espelhos ficam o quê? Ficam o quê? Paralelos. Já viu que às vezes tu entra numa loja, num provador de loja, ou até mesmo no cabeleireiro, né? Tu coloca um objeto, às vezes até tu que está entre. O que vai acontecer aqui se eu tiver 2 espelhos paralelos? Mesma coisa, eu vou fazer um eixo de simetria aqui. O que vai acontecer? Ó, esse objeto aqui vai formar uma imagem nesse espelho, que é a imagem 1. E nesse espelho vai formar a imagem 2. Vamos chamar aqui esse aqui de espelho 1, aqui de espelho 2. Agora, essa imagem aqui vai se tornar objeto para esse espelho. Então aqui eu vou ter uma I3.
Só que essa imagem vai se tornar objeto para aquele outro espelho. Então eu vou ter uma I4. Agora, a I3 novamente se torna objeto para esse espelho. Então eu vou ter uma I6. E novamente I4 torna-se objeto para esse espelho e eu vou ter... Opa, aqui era uma I5 e aqui eu vou ter uma I6. E assim por diante, a imagem de um vira objeto para outro, imagem de um vira objeto para outro. E aí, pessoal, o seguinte, quantas imagens eu vou ter? Eu vou ter um número de imagens tendendo ao infinito, eu vou ter infinitas imagens aí, quando eu tenho um corpo entre dois espelhos planos, tá certo? Muito interessante essa situação. Uma pergunta também é o seguinte, essas imagens das imagens são imagens reais? Pessoal, é o seguinte, tu vai atrás desses espelhos. Tem luz lá atrás desses espelhos? É claro que não! Isso aqui, todas as infinitas imagens são todas virtuais. Aqui também, vai atrás do espelho. Vai atrás do espelho aqui. Se tu for atrás dos espelhos, pessoal, nenhuma dessas imagens, nenhuma luz tem lá atrás. Todas são imagens, ó, virtuais. Tá bom? Atrás de espelho. Porque se quando a imagem for real, tu vai naquele lugar e vai ter luz naquele lugar. Ok? Vamos dar uma olhada aí no Avaliando Aprendizado, um exercício com um ângulo de 90 graus entre dois espelhos, um ângulo de 90 graus entre dois espelhos, mas um corpo extenso. O que nós vamos fazer quando tiver um corpo extenso? Nós temos aqui na vertical um espelho E1, então esse é Avaliando Aprendizado, página 365 do Vereda Digital, questão 14. E aqui o espelho 2. O objeto, ele está 3 quadradinhos, 1, 2, 3 quadradinhos. Aqui tem o ponto P, aqui tem o ponto Q, e o ponto Q tem 2 unidades, 2 quadradinhos, 1, 2 quadradinhos, tá aqui, ponto P e ponto Q. O ponto P, por sua vez, eles dão 1, 2, 3, 4 unidades para baixo. Então, 1, 2, 3, 4 unidades para baixo. Ele quer que eu desenhe, então, a imagem, quantas imagens, localize aí as imagens, tá? Então vamos lá. Nesse espelho aqui, vamos começar com o espelho 1. Então, ponto P, vamos desenhar um eixo de simetria aqui. Desenhar um eixo de simetria aqui. Então vamos ver, 3 unidades, ponto P. Então vamos lá. 1, 2, 3 unidades. Tá aqui P', primeira imagem. Agora, ó, 4 e 5, tá aqui a flechinha, Q'. Então, essa aí é a primeira imagem no espelho E1. Então, essa aqui seria a imagem 1, tá? Agora, vamos desenhar aqui a imagem do ponto P aqui nesse espelho, que é o espelho E2. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter que vir aqui e fazer 1, 2, 3, 4. Então, está aqui a imagem do ponto P, 2 linhas. E aqui, ó, 2 unidades para a direita, o Q, 2 linhas. O ponto Q, 2 linhas. Vou desenhar, então, aqui a imagem 2. Bom, nós sabemos que a imagem 3 é a imagem da imagem. Então, o que eu vou fazer? Olha aqui, vou esticar esse espelho e vou esticar esse espelho. Então, olha a imagem do ponto P. Ela está 1, 2, 3 unidades para cá e 4 unidades para baixo. Então, ó, aqui está o eixo de simetria. Então, 4 unidades para baixo vai dar exatamente aqui. Notem que P3 linhas, ó, olha aqui, eu poderia usar tanto esse P' quanto esse P2 linhas, porque ele está 3 unidades para baixo e 3 unidades para cá, então fecha direitinho, olha ali, ó, ponto P'. E o ponto Q, ele está 2 unidades para cá e 3 para baixo, então está aqui o ponto Q, 3 linhas, ou 2 unidades para cá, então vem 2 unidades para cá. Está ali o desenho das 3 imagens, a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3 ali, então, desse objeto, que é uma flechinha
entre dois espelhos. Então nós temos... Tu viu que aqui ele não está bem no plano bissetor, o ponto P, mas não interessa, porque 360 por 90 dá 4. Posso botar em qualquer lugar. Tá certo então, pessoal? Essa foi a aula de, então, associação de espelhos. Até a próxima aula. Aquele abraço!